Olá todo mundo, começando mais uma live na Banca Tatuí, toda segunda e toda quinta às 4h20. Sempre a gente conversa com alguém aqui, e se eu comecei de uma maneira estranha, é porque esse é o segundo take, né? Como manda as leis da tecnologia, né? De vez em quando a coisa não vai, então a gente tem que refazer e tudo mais. Eu apertei o ao vivo aqui e eu não botei título na live. Geralmente agora o Instagram te permite colocar título, né? Por isso que eu apertei e putz, esqueci. Mas tudo bem, a live de hoje é com o Bob Bach, a gente tentou na outra vez. E aí na outra vez, no outro início aqui de streaming, sei lá como chamar isso, não aparecia o Bob. Só dá para ouvir ele. Um cenário tão belo merece que a gente veja, né? Os nossos olhos merecem esse presente de início de semana. E, né, para... Aê! Aparecemos! É isso aí, guri. Nossa Senhora da Conexão nos ajudou. Caramba, né? Que a gente fica brincando com essas coisas, tá? De TV. Será que antigamente nas TVs eles passavam por isso também? Porque aqui é tão Olha, instável, né? eu não consigo imaginar o que eles deviam fazer. Devia ter pacotes e pacotes de Bombril para colocar na antena e ver se melhorava a conexão. Eu não sei qual que seria a solução possível, né? Talvez uns bombril aqui para colocar junto do celular possa ser a solução também. Bom, Bob Bach está aqui para falar de 4 assuntos. Vamos a eles. É o aleatório no processo criativo, organizar poemas em um livro, como este aqui, talvez. Poeta de Instagram, existe isso? As dores e as delícias do multiartismo. Termo esse que não existe. Que Não saiu de minha cabeça. E depois eu dei um Google e falei, será que existe isso que eu falei? Dei um Google e não existia. Então vamos falar do que não existe. Passou a existir agora, então. Agora está inaugurado. Portanto, vocês estão presenciando a solenidade de inauguração de um novo vocábulo aqui do nosso idioma. Enquanto o pessoal vai se ajeitando aí, eu vou me ajeitando. Eu estou aqui com o meu cadernão das matérias para anotar as coisas que o Bob vai falar. Eu queria dar um recadinho que esta live, depois que ela se encerrar, eventualmente ela vai encerrar, infelizmente, ela vai ficar no nosso IGTV e lá estão todas as lives que já aconteceram aqui, né, que acontecem ao vivo, sempre segunda, sempre quinta, às 4h20. Depois tem também o nosso YouTube, para quem prefere ver na plataforma do Google, tá lá. E se não, ainda fica o convite para você ouvir as lives, ouvir numa versão editada no Spotify, como podcast e tudo mais, tá tudo lá. Aí é um pouquinho mais devagar, a gente está pegando umas lives que rolaram em maio, e é uma versão compacta. Seu Bob Bach, o que é isso aqui Pois que eu não. tenho em minhas mãos, hein? Conta pra gente, por favor. Este é o Nódoa, irmãozinho deste cara que eu tenho em minhas mãos, que é o Nébula. O Nébula e o Nódoa, eles saíram pela Riacho, e eles são um livro de poemas e colagens. Não tem muito o que explicar, eles atravessam a temática da ausência, do vazio, por isso que eles têm esses nomes diferentões, Nébula e Nódoa. Nébula é essa coisa, essa substância, que também não existe essa palavra, imagino, e é essa substância que presentifica o vazio, e nódoa é uma mancha, né? Então, ou seja, aquilo que passou e ficou ao mesmo tempo. Então, são o produto das minhas poéticas, assim, que são registros das minhas presenças e das minhas ausências. O Nébula está esgotado, né? Eu estou aqui, quem me alcançou agora a mão mágica foi a Cecília. Essa aqui é uma versão autografada pelo seu Bob Bach, então não está à venda, né? Pois é. Terminou. Nébula, não tem mais. Terminou, nem eu tenho. A minha, inclusive, também está autografada para um Marcos que comprou e nunca pagou, e aí foi o último que sobrou na minha mão. Então eu tenho, para mim, um livro dedicado para Marcos, que eu não sei quem é. Puxa, Marcos, obrigado por manter, né? Obrigado. Enfim, e aí o Nódoa ainda tem, né? O Nódoa ainda está disponível. Ainda, deve ter mais uns pouquíssimos na caixa, assim.
Legal, livro bonito, viu? Não sei se dá para pegar na câmera aqui, mas ele tem esse hot stamping aqui que faz, que dá todo esse brilho. É uma pena que a câmera Coisas do de celular seu... não dá ainda para mostrar textura, esse tipo de coisa. É lindo esse livro, Pois né? é. Coisas de seu Daniel Eiseric, né? Esse moço, eu só resolvi fazer o livro com ele porque eu tinha passado pelo Mineiros Cavam no Escuro, que é aquele livro incrível, coloridíssimo, dá vontade de comer o livro, dá vontade de casar com o livro. E aí eu falei, Daniel, se não for você, não vai ser ninguém para fazer esse livro. E aí a gente casou, então nesse dia a gente continua trabalhando juntos, desde então. Que maravilha. Bom, seu Palmebach, o aleatório tem qual papel no seu processo criativo, hein? Então, sabe que é isso, né? Nada mais aprisionador do que a liberdade, né? Você mandou eu escolher os temas, e aí eu escolhi, demorei, e hoje eu abri e fiquei, meu Deus, por que eu escolhi isso? Mas vamos lá, vamos desenvolver. Aí pensando sobre por que eu escolhi isso, eu vi que tem muita relação. O aleatório e o silêncio, que é uma parte da minha pesquisa, tem muito a ver. Porque o silêncio ele é exatamente um espaço que se abre para possibilidades, né? Assim como a ausência, assim como o mar, é um espaço que se abre para possibilidades. E o tema do aleatório veio me perseguindo de outras formas, assim. Agora que eu estou começando a amarrar essas duas coisas, entender que, na verdade, essas duas pesquisas, uma com aleatório e outra com silêncio, na verdade, elas são basicamente a mesma, assim. O aleatório, eu pesquisava o silêncio através da palavra, pelo viés da palavra, mas o aleatório surgiu graças à colagem. Quando eu comecei a criar as colagens, eu fui percebendo esse caminho de ilustração que existe com a colagem, porque a colagem é uma coisa que você faz com algo que já existe no mundo. Você não detém o poder de criar do zero. Existem coisas e você vai lidar com essas coisas que já existem. E aí todas as vezes que eu tentei fazer colagens que já existiam na minha cabeça, eu tentava reproduzir as colagens que existiam na minha cabeça, era frustrante, porque eu teria que encontrar exatamente a coisa correspondente no mundo palpável. E quando eu fui fazendo, fui elaborando esse processo, às vezes só de coletar imagens e jogar elas na cama para reorganizá-las e recombiná-las, às vezes aleatoriamente uma caía em cima da outra e algo novo nascia dali, assim, algo que eu talvez nunca teria pensado, graças a esse aleatório, essa chance que eu dei das coisas acontecerem. E aí eu comecei a tentar passar isso, essa coisa do aleatório da colagem, para o aleatório também na escrita. Então tem dias que, sei lá, você não pode ficar dependendo de inspiração para escrever. O poeta só é poeta no momento em que escreve. E eu fico tentando fazer uma prática diária de escrita, né, praticamente. E tem dia que não sai. E aí nesses dias que não sai, eu comecei a transpor a técnica da colagem pro poema. Ou seja, eu tenho várias guias no meu computador com vários livros PDFs que eu amo. E aí, sei lá, eu abro um livro da Yoko Ono e eu abro um livro da Clarice Lispector em páginas aleatórias. E de repente as duas dialogam. As duas concordam, as duas discordam, e eu crio uma terceira atravessamento ali do diálogo aleatório das duas, e essa inspiração me serve também de disparador para escrever um poema. Então, tem sido uma pesquisa assim, diária de como a gente permite que as coisas aconteçam sem necessariamente tentar fazer com que as coisas sejam meios para se chegar àquilo que a gente já imaginou. Porque a gente já mora num mundo, né? Principalmente esse momento histórico é o mundo do edital, né? Assim, você precisa explicar o porquê que a sua obra precisa existir, porquê que a sua obra precisa ser financiada, qual é o problema do mundo que ela vai resolver. E aí você cria uma obra para resolver um problema, assim. Sendo que, na verdade, a obra é essa coisa que vai acontecendo a partir de ideias, não a partir de finalidades, né? A poesia, principalmente, a poesia não é um meio para alguma coisa, ela é um fim por si só, né? Então, liberar esse espaço do aleatório foi bem interessante, assim, e está sendo bem interessante ainda de trabalhar com ele. Espero descobrir mais e mais, assim. Inclusive, quem estuda isso aí, manda uma DM, vamos trocar ideia. Olha, deixa eu te sugerir uma pessoa para trocar uma DM, então. O Léo Vieira, da A Margem Press, da Bahia, ele tem uma pesquisa também,
de escrita não criativa. E ele fica fazendo remixagens de obras de terceiros, né? Assim como você está fazendo aí com esse diálogo maravilhoso entre Yoko Ono e Spector, né? O que uma falou para a outra já, o Bob? O que já saiu dessa? Nossa, já foram tantos diálogos. É isso, né? Tipo, é um pisciano fazendo um processo de conversas aleatórias com personagens históricos. Então eu já tive papos que eu já não sei se aconteceram, se foi eu que inventei. Assim, acontece, mas são temas em comum, né? Todas essas personagens que me inspiram têm alguma coisa em comum, que talvez seja esse contato com o mistério, esse contato com o lado obscuro da existência, né? Outro rolê do aleatório que me atravessou muito foi quando eu, aleatoriamente, vim morar na Liberdade do lado de um templo taoísta. Nesse templo taoísta, eles dão aula de Xing. E aí eu comecei a estudar, eu caí lá no templo taoísta para estudar o Tao Te Ching, que é um livro de poemas, né, escrito há 3.000 anos antes de Cristo, assim, é tipo a Bíblia do taoísmo. E lá eu descobri o I Ching. E o I Ching é exatamente um método oracular que é aquele que você lança 3 moedinhas, ou 50 varetas, ou 50 pedras. E aí você vai criando trigramas e hexagramas. E a partir disso você faz uma leitura da realidade. E aí eles têm essa compreensão clara de que o mundo é dividido entre Yin e Yang. O lado consciente, luminoso, enfim, peremptório, e o lado Yin, que é o lado obscuro, o lado secreto, o lado invisível. E essas duas coisas existem. Por exemplo, eu não posso tomar uma decisão, eu posso tomar uma decisão, posso pensar racionalmente para tomar uma decisão em todas as possibilidades possíveis. Mas mesmo que eu pense em todas as possibilidades, pode ser que chegue na hora e aconteça alguma coisa aleatória que vai frustrar todos os meus cálculos mentais. Então existe ali um fator aleatório, um fator in. E aí lidar com essa compreensão clara e milenar de que as coisas se dividem e funcionam através dessas duas forças, a luminosa e a obscura, tem ajudado muito também nessa pesquisa com aleatório e com, enfim, com essas possibilidades. Interessante. Você falou da frustração ao trabalhar com colagem, né? Porque uma coisa é pensada, é imaginada, mas é quando você vai buscar o material, não encontra exatamente aquilo, né? Agora, na colagem de texto, vamos chamar assim, você pegou um verso da Clarice e outro da Yoko, sei lá, e misturou. E achou que, puxa, se colocar aqui mais uma palavrinha, colocar um artigo aqui, uma vírgula, talvez faça um outro sentido. Te dá uma vontade de, no texto, ou até mesmo na imagem, às vezes fazer uma intervençãozinha sua, assim, colocar mais a sua, ou você tenta ser completamente isento no sentido de deixar o aleatório. Não, isso aqui é produto do aleatório, eu sou só um canal. Como é que é a sua postura diante disso? Então, com as imagens, eu tento criar. Eu já tive uma pesquisa de profusão de imagens. Acho que todo mundo que começa a fazer colagem faz pela profusão, né? Pelo acúmulo, pelo excesso. E agora eu venho numa pesquisa de criar espaços negativos na imagem. Então, às vezes eu faço colagens que contêm só uma imagem com vários elementos apagados. Mas vai aonde eu coloquei o vazio nessa imagem. A mesma coisa com o texto. O texto eu não necessariamente uso a frase da Clarice, a frase da Yoko. Eu pego as ideias que elas dialogaram e monto o meu texto. Só que mesmo no meu texto eu tento não ser tão elucidativo, para exatamente não ser um texto que tem uma finalidade, e sim um texto que seja uma experiência. Então eu também escrevo com a borracha. Então eu faço uma colagem com a borracha e escrevo com a borracha. Tudo no negativo. Interessante isso. Não, aí passa a fazer sentido o que você falou de trazer o silêncio para o aleatório, né? Quer dizer, a sua intervenção é de pedidos de silêncio, digamos assim, né? De silenciar essa parte ou outra e tudo mais. Muito interessante. E uma coisa que você falou, todo dia eu tento escrever, foi uma figura de linguagem ou realmente tento escrever todo dia, Bob? Não, todos os dias eu escrevo. Esse ano principalmente, esse ano eu estou num processo de um livro novo, que está com um nome provisório de Sólido, onde eu estou reescrevendo todos os dias o mesmo poema. E como processo, eu só posso ler a última versão dele.
E aí, a partir da última versão dele, eu melhoro ele hoje. E amanhã eu melhoro ele com o que eu escrevi hoje. Isso durante um ano. Porque eu quero entender quais são esses movimentos de presenças que me atravessaram durante o ano. Porque essa pesquisa de presenças e ausências, ela vinha dessa escrita diária de cada dia uma coisa nova. E eu senti que estava muito, muito maluco, assim. Eu falei, não, então vou tentar mudar esse processo e reescrever a mesma coisa todo dia. Olha. E ver como que é esse telefone sem fio comigo mesmo. E já tô tendo, eu não posso ler, mas quando eu passo assim o arquivo, eu tô vendo uma sístole e diástole do texto, assim. Parece que ele respira, ele aumenta, ele diminui. Tá sendo muito interessante. Mas o teu plano é publicar todas as versões aí, mostrar ele várias vezes, esse mesmo poema? Pelo amor de Deus, não. 365 poemas. É muita árvore morta para... Praticamente iguais. Não. Eu pretendo enxugar, eu pretendo talvez fazer um processo de escolha, talvez deixar no virtual, um link no virtual para quem quiser acessar o processo, mas para o livro talvez eu escolha alguns 60, 70, 80 no máximo, para montar em forma de livro depois. Nem sei se vai acabar esse ano, na verdade, né? Pode ser que dure 2, 3 anos, de repente. Quando acabar a pandemia, quem sabe? Ou seja, pode ser que nunca acabe. Que seja nunca mais. Escuta, a gente falou de aleatório e silêncio, você chegou a usar... Bom, a colagem ela tem esse viés aleatório, como você estava explicando, mas na escrita do Nódoa tem um pouco dessa aleatoriedade também? Completamente, completamente. Porque os poemas do Nébula e do Nódoa, eles vieram desse processo de escrita diária mesmo, de atravessamentos. E é exatamente isso. Tem os meus dias menos inspirados, talvez foram os dias em que eu escrevi as coisas mais interessantes. Porque eu me permiti atravessar pela sensação que não conseguia ser expressa de forma consciente, mas conseguia ser expressa de forma poética, né? E aí as coisas surgiram, muitos dos poemas aqui surgiram dessa forma aleatória. Então, sem nenhuma aleatoriedade, eu passo já para o próximo, avanço um pouquinho na pauta e te pergunto, como é que é organizar poemas em um livro, Bob Bach? Como é que conta pra gente dessa experiência? Nossa, esse é um assunto que eu amo, assim. Quando eu encontro alguém que tem um livro de poema, eu falo, tá, e como que foi o seu processo de juntar isso num livro? Porque as chances de dar errado são fortíssimas, né? Principalmente no nosso primeiro livro, assim, que você reúne todos os poemas de uma vida e você fala, agora eu vou lançar tudo num livro. E vira aquele mexidão, né? Assim. Falando de aleatoriedade e tal, para esse processo eu imagino que seja um processo mais yang, um processo mais consciente, assim, do tipo, já existiu o processo quente da loucura da criação e agora talvez seja a hora de olhar para tudo mais racionalmente. Mas o problema quando eu comecei a organizar poemas em livros, às vezes eu tentava usar a lógica cartesiana, do tipo, não, então vamos dividir por sessões temáticas. Não, sessões temáticas não dá certo. Vamos dividir por sensações. E aí, aos pouquinhos, eu fui chegando numa técnica que eu usei, inclusive, no livro Idílios, da Deborah Goldenberg, que vocês têm aí também. Foi o livro que eu nasci como editor criativo, porque a gente não sabia que nome colocar, e aí a gente colocou editor criativo. Que foi onde eu testei finalmente essa técnica, que é uma técnica de cores. Eu sentei com a Débora e falei, bom, leia o livro e escolhe 3 cores que representam o livro. Aí ela escolheu 3 cores, isso eu já fiz com alguns amigos, né? Mas a primeira vez oficialmente foi com ela. E aí ela escolheu 3 cores e a gente foi separando os poemas dos livros por essas cores. E aí aos poucos a gente foi vendo qual era a cor predominante do livro, como que a gente temperava com as outras cores dos outros poemas, ou qual cor realmente não tinha que estar ali, porque tinham cores que a gente via claramente que era um livro e outro livro, assim. Então, quando a gente permeia o processo poético através de um processo sinestésico, ou um processo mais intuitivo, mais plástico, às vezes, o livro fica mais sensível. Existe um ecossistema que não é necessariamente uma divisão cartesiana de livros. Olha só, apareceu aí o Idílio. A nossa querida mão mágica trouxe aqui, a Cecília. Então, ó, o Bob está falando deste livro aqui, ó. Deste livro muito incrível. Livro, porque às vezes, né, não sei se vocês chamam de zine, de publicação. Eu acho que é um livro. E eu pergunto isso sem pelo amor de Deus, não sou eu ofensivo
né? Isso aqui não é um livro, às vezes até um elogio. Lindíssimo o livro, viu, Bob? Então vocês, para entender, vocês pegaram e dividiram em cores, apesar do livro em si não ter cores. Mas, por exemplo, Exatamente. aqui, ó, todos os meus poemas por um beijo teu, que seria uma espécie de capítulo 1, né, para os olhos do leitor. Tem uma cor para esse capítulo, é isso? Provavelmente tem uma cor para esse capítulo, ou tem uma cor para as coisas que vêm antes e depois dele, assim, para rolar essa transição entre as cores. Mas enfim, esse método que eu falei, eu gosto de dividir ele porque foi muito inesperado para mim, e é um dos métodos, porque eu já vi gente usando métodos cada vez mais incríveis, assim. E eu acho que é muito legal a gente falar sobre esse processo de como o livro, como os poemas se tornam um livro, porque a gente vive hoje uma carência de processos. Porque a gente vê todo mundo lançando coisas, a gente vê que as coisas aparecem e dá uma falsa sensação de que as coisas vêm do nada. Do tipo, de repente, fulano lançou um livro. E aí parece que é simples, parece que eu pego então também todos os meus poemas e lanço de forma que pareça um livro, que seja um livro. Mas não necessariamente houve um trajeto, né? Porque a pessoa ignorou o próprio trajeto, porque no mundo não existe esse espelhamento de trajetos, né? Quando você vê o trajeto de outra pessoa, você pode trocar o trajeto, você pode experimentar. O trajeto é um processo alquímico, né? Assim, é a pessoa se tornando a obra. O trajeto... Peraí. Parou. Oh, eu vi isso. Fez sinal, peraí. O trajeto é um processo alquímico. Pelo amor de Deus, me explica esse verso maravilhoso de largar no mundo, por favor. Não, imagina, qualquer coisa que você faça, vamos supor que você fez um desenho. Esse desenho, ele é um processo. Pode ser que esse desenho você pare de fazer ele hoje, mas você continue daqui a alguns anos. Talvez você adicione um fio de cabelo no desenho que você vai fazer daqui a uns anos, mas você continuou ele. E a vida que você viveu te levou a criar aquele outro fio de cabelo naquele desenho. Então foi você se transformando, de alguma forma, nessa coisa que saiu de você, o que também é você, que é esse desenho. A mesma coisa para o livro. O seu trajeto até transformar um livro, até escrever os poemas, escolher os poemas, amarrar eles no livro, é o seu processo de você virando o livro, você virando a coisa e depois separando dessa coisa, né? Então é uma alquimia mesmo, assim, entre energia, entre conhecimento, entre história, é muito louco. Não, que demais. E, Bob, conta pra mim se o Idílio foi a primeira vez que você organizou poemas de outra pessoa num livro, né? É isso? Isso. Mas e o processo para organizar os seus poemas em um livro? Ele diferiu em alguma coisa? Como é que foi sair de um processo em que aqui você não tem que dialogar com ninguém, dialoga se você quiser, com aqui, né? Salvo que a Débora tenha dado carta branca, já a carta branca seria um diálogo, né? Aqui você obrigatoriamente. Sim. Como é que foi essa transição, esse processo? Então, cada livro teve um processo. Antes desses dois, do Nébula e do Nódo, eu tive outros 3. Um que é muito ruim, que eu nem vou mostrar. Esse aqui, que é o Eu Fim do Mundo. E este aqui, que é os Suspensivos. Os 2 pelo selo do Burro e os 2 também esgotadinhos. Esses aqui o processo era um pouco mais inconsciente, mais fluido, assim. Aqui eu tentei colocar uma consciência, tentei fazer essa separação, deu errado. E aí deu errado porque eu entendi que o meu processo era de escrita diária. E a escrita diária já envolve uma dramaturgia implícita, que é a dramaturgia dos seus dias. Então, quando eu coloquei ele na sequência em que eles foram realmente feitos, as coisas faziam muito mais sentido, porque parecia que um poema ia puxando o outro. Então eu tentei não, mesmo que algumas coisas eu não gostasse tanto, eu tentei não mexer muito neles. A gente só mexeu quando o Dani olhava, por exemplo, e via que uma imagem estava se colidindo com a outra, uma do lado da outra. Aí a gente dava um jeito de rearranjar. Mas foi a única mudança que eu fiz do fluxo criativo delas. E qual foi a diferença que você sentiu no processo da Débora para o seu? Ou, de repente, vocês são almas gêmeas poéticas aí que
que são completamente iguais? Você viu alguma coisa distinta, né? O que você viu nela? Enfim, aprendeu Então, alguma coisa? para ela foi um convite, e eu já estava esperando esse convite surgir de algum lugar, porque eu estava querendo muito pôr isso na prática. E aí depois dela eu também fiz com uma outra amiga. E assim, eu senti que é um processo que não necessariamente me envolva, que não necessariamente envolve a minha subjetividade. Porque eu dou, por exemplo, eu dou pro autor ou para a autora, você escolhe qual é a paleta de cores do seu livro. E aí a gente vai tentar mergulhar junto nessa sua paleta de cores para entender o que é esse universo que você está propondo. Eu tento olhar tudo de forma muito distanciada, assim, não colocar, por mais que seja impossível colocar minha subjetividade nesse processo, eu tento mergulhar na subjetividade do outro. E aí para mim tem sido muito rico esse processo de ajudar nesse parimento de livros, porque eu nasço junto com os livros também, eu nasço em outros processos que não são os meus, né? Uhum, uhum. Que lindo isso, que linda essa visão do mundo, né, dos livros. Falando em nascer, outro tema que você nos propôs aqui, que é uma provocação quase, na verdade, que é poeta de Instagram. Existe isso? Dá para ter esse nascimento que você está falando, esses processos que você está descrevendo, dá para ter eles no ambiente aqui do Instagram? Explica para a gente isso, por favor. Pois é, isso é uma pergunta assim que eu também não sei responder. Eu acho que é uma provocação mesmo. Eu acho que é legal para a gente colocar em público. Eu acho que é até legal essa discussão acontecer agora com esse contexto de taxação de livros e do livro como uma coisa cada vez mais elitizada, correndo esse risco de se tornar essa coisa cada vez mais elitizada, e as redes como sendo esse lugar um campo comum, né, onde as coisas são trocadas de forma muito fácil. Para mim, a gente pode dizer que sim, existe poeta de Instagram, a gente pode dizer que não existe poeta de Instagram, a gente pode dizer que talvez exista poeta de Instagram. Tudo depende do que é expressado nessa rede. Eu tenho uma visão muito clara de poema ou poesia como sendo essa experiência, como sendo uma coisa que você atravessa, que você lê, e dentro dessa leitura, é uma leitura ativa, você precisa ter algum esforço. Em alguma instância você precisa parir o poema junto com o poeta. Assim, você precisa ter essa força criativa também, para você viver o poema, viver essa explosão que é o poema. O que acontece é que, como a gente está numa rede em que as coisas precisam surtir efeito, e surtir um efeito rápido, um efeito instantâneo, senão você não ganha o like, senão você é passado, senão você é ignorado, alguns autores e autoras acabam escolhendo por um caminho que vai muito diferente desse, que é o caminho do efeito rápido, que é o caminho não a poesia como fim, e sim a poesia como meio. Um meio para sentir alguma coisa muito rápido. Eu vou sentir uma sensação muito boa muito rápido, eu vou ter uma sacada sobre o mundo de forma muito rápida. Eu desconfio um pouco desses processos. Não estou dizendo que é ruim. Afeta muito positivamente muita gente, todos os dias. As pessoas que estão, sei lá, estão no ônibus, elas abrem essas contas de frases mais ágeis, ideias mais rápidas, e isso gera nelas alguma sensação de alívio, sei lá, uma coisa hedonista, talvez. Uhum. Mas, para mim, quando a gente está falando de poema ou poesia, não envolve essa facilidade, é mais dolorido, parece. Mesmo que seja prazeroso, é um prazer dolorido, porque envolveu ali um esforcinho também, que é o esforcinho de nascer. Como a própria Clarice falava lá na Água Viva, você que me lê, que me ajude a nascer, sabe? E me leia com o seu corpo inteiro. Então, ajudar a nascer e ler com o corpo inteiro não faz em 2 minutos, não faz tão rápido. Então, depende, né? Só para tentar colocar em outras palavras e talvez ver se eu conseguir entender. Como o Instagram, ele pede uma ideia sem esforço, na verdade, uma ideia instantânea, rápida, direta, clara, quase de slogan publicitário, né? Direto e tal, seria um espaço onde não existiria a poesia de acordo com a sua ideia, com a sua proposta de envolver algum esforço das pessoas. Agora,
será que um poeta não pode tentar, será que ele pode se sujeitar ou ter a força de passar dessa necessidade, que não é bem uma necessidade, né? Uma necessidade implícita do like, né? É um não dito, mas que todo mundo está buscando like, está buscando audiência, está querendo, né, repercutir. Está não dito ali, ele te dá um feedback positivo sempre que acontece isso, né? Será que também aí o poeta não tem que ter um esforço para ir além das regras da rede, colocar o seu poema, enfim, por mais que ganhe só like da sua mãe e do seu melhor amigo, será que não vale a pena fazer esse esforço para trazer para o campo comum, de acordo com o que você estava falando, a poesia também? Porque senão a gente vai levar a poesia só para a elite, né? E aí, como é que fica? Exatamente. Eu acho que não é que não pode existir. Não é um lugar propício. Mas mesmo não sendo lugar propício, ele é altamente fértil. É um campo fértil. Porque existem pessoas que estão querendo também consumir poemas. E quando essas pessoas encontram, elas continuam lá por anos e anos. Assim. E isso para mim é um sinal claro de que, cara, a poesia ela vive até hoje, né? Assim, pensa, existia lá no Arco e a Lira do Otávio Paz, ele conta assim que existia a poesia como a grande religião original da humanidade. Aí veio a religião e tomou um pouco do que era da poesia, mas a poesia continuou lá existindo. Aí veio o racionalismo e tomou um pouco do que era da religião. Mas a poesia continuou lá existindo. Agora a gente está passando por uma fase em que até o racionalismo está sendo tirado. Mas a poesia continua ali. Tipo, tudo vai caindo, vai sendo substituído, mas a poesia continua ali de algum jeito, né? É uma necessidade implícita de continuar a sentir a vida, né? A sentir o que é a experiência de estar vivo, o poema. Então não quer dizer que o Instagram sendo um lugar não propício, que a coisa não possa acontecer ali. Pode super acontecer ali. E eu acho até, eu tenho descoberto agora, nesses últimos tempos, que o que é ser um poeta no Instagram, para além de ser um poeta de Instagram. Eu estou conseguindo entender que eu posso, por exemplo, usar o recurso do Reels. Eu acho que eu não sei se eu vou pro inferno por isso, mas assim, eu estou fazendo Reels sei lá, com a Fernanda Torres lendo uns poemas de gente muito foda, assim. Eu estou fazendo Reels com a Estela do Patrocínio, estou fazendo Reels com Conceição Evaristo. Assim, e eu não sei se está tendo uma resposta. Eu estou usando essa ferramenta para que seja uma porta de entrada para drogas ainda maiores. O Instagram é a maconha da poesia, então, será? Talvez seja isso. Cervejinha da poesia. É a cervejinha, né? Porque a gente fica falando maconha, na verdade ela está nos bares aí, disponíveis para todo mundo, né? E assim, é possível eventualmente provocar esse público? Como é que o poeta reage? Como é que você reage diante desses feedbacks imediatos, assim? Se alguém te falar, Bob, não gostei, achei uma porcaria, não dói? Não é meio... Como é que você reage com isso? Claro, inclusive é muito difícil e acho que enfim, poetas e artistas no geral são seres muito ególatras e doloridos, assim. Então, qualquer feedback negativo é um mega feedback negativo e qualquer feedback positivo é legal. Mas assim, o feedback negativo ele dói muito mais do que o feedback positivo. A grande questão é exatamente essa, saber e ter essa sensação ou esse centro, esse eixo, ficar nesse eixo de qual é o caminho, qual que é o propósito e qual que é a finalidade do negócio, assim, que é criar essas experiências. Talvez a experiência que você criou não atinja a pessoa X ou Y, mas vai atingir a pessoa Z. A pessoa Z ela só não chegou ali naquela experiência que ela vai compartilhar com você. Mas é uma loteria, assim. E é muito mais fácil não gostarem do que gostarem. Principalmente quando você começa a fazer coisas muito estranhas, assim, na internet. Quanto mais estranho, mais vulnerável você fica, né? Assim. E eu tenho a impressão, às vezes eu fico mudando
meu sentimento com relação às redes sociais. No Instagram tem uma tendência ao positivo e tal, mas nas outras redes me parece que o negativo tem mais, sabe, de dizer esse babaca é uma porcaria, pá, sabe, dar essas... Eu não sei, parece que isso ganha mais prêmio, as pessoas estão mais propensas a desopilar e tudo mais. Não é meio perigoso para a poesia? Não é meio perigoso para os poetas que já são esses seres tão, como você falou, né, sensíveis, doloridos, enfim. Será que não é um campo meio complicado, um campo minado para se colocar sua poesia? Estou fazendo advogado do papel. Advogado do papel é demais. Advogado do papel. Pronto, advogado do papel. Você me entendeu, Babac? Vai lá. Entendi. Olha, de fato, o sentimento de revolta e o sentimento, ele une grupos, né? Ele une grupos, é muito mais fácil você reunir um grupo ao redor de uma coisa que esse grupo não gosta, do que reunir um grupo ao redor de uma coisa que ele gosta. É muito mais fácil reunir um grupo para falar mal de alguma coisa do que para falar bem de alguma coisa, ou elogiar alguma coisa. E isso, assim, de qualquer jeito, de qualquer forma, se você estiver no meio da rua, ou sei lá, no trabalho, você está no trabalho, e você quer reunir uma rodinha para falar bem de alguém, essa rodinha ela não vai durar 1 minuto. Agora, se você quer reunir uma rodinha para falar mal de alguém, essa rodinha vai durar bastante tempo. Talvez, né? E eu acho que é um pouco isso, de talvez isso pode gerar uma arte que eu acho que a Tishviana, ouvi dizer que a Tishviana falava disso, e é uma outra ideia que eu também já tive, a gente se conectou em algum lugar, que é o lugar da arte patológica e o da arte mitológica. Tem se produzido muita arte patológica, ou seja, uma arte que ela fala um pouco das nossas doenças. Por exemplo, agora na quarentena, as pessoas estão com doenças e com inquietações e com aflições e estão produzindo em cima disso. Ao invés de produzir com uma arte mitológica que tem mais a ver, eu acho, com os processos que transcendem o tempo histórico. Né? São processos de busca humana, assim, de formação da psique, de formação de culturas. E aí, quando a gente cria uma arte que é patológica, muito instantaneamente, as pessoas vão se reunir ao redor disso. Porque elas estão vivendo exatamente o mesmo sintoma do mundo. Elas estão sofrendo dos mesmos males do mundo e elas estão vivendo o mesmo sintoma. E elas vão se conectar com isso. E aí, talvez gere essa coisa da conexão pelo negativo. Enquanto que a arte mitológica, talvez ela seja um pouco afastada agora, mas quando a gente olhar em perspectiva, aquilo vai ter uma relevância um pouco maior. Não uma relevância maior, mas talvez ela continue comunicando e continue nascendo e vibrando daqui muito tempo. Porque ela fala de coisas que são estruturais, né? Que são fundantes das pessoas, né? Ou então, seja, eu acho que rola esse risco de você criar uma arte patológica só para conseguir like, conseguir a conexão imediata. Sim, então a arte patológica é de curto prazo, enquanto que a mitológica é eterna, é de longo prazo. Seria mais ou menos por aí. Eu gosto muito dessa divisão, assim. Faz algum sentido para mim. Eu fico analisando as coisas que eu produzo e as coisas que eu coloco no mundo através desse filtro básico, assim, do tipo, isso aqui que eu tô produzindo é só uma reação e eu vou fazer as pessoas se conectarem com essa coisa ruim que eu tô sentindo, ou isso que eu tô fazendo é uma pesquisa, é um processo, fala de algo que pode ajudar a descobrir alguma coisa, pode ser uma experiência interessante para alguém. Eu fico tentando fazer esse filtro nessas produções que eu divido. Bruno Pastore tá aí também, olha só. Bruno é outro que tá nessa amigo de selo do burro. Isso, ele fez um comentário aqui, arte sintomática domina. Até eu tenho que ler, porque às vezes esse chat aqui vai se perder, viu? Quem tá vendo a vai se perder, é uma pena, né? A Oliveira.Nathalie, certeza que é culpa do divertidamente, alegria contra medo, raiva, tristeza, nojinho. Bob, o que nos faz? Porque a gente fica falando das redes sociais, do curto prazo e tal, mas o que nos faz, enquanto seres humanos, preferir o patológico ao mitológico? Qual é esse dispositivo? O que nos faz? Você, eu acho que ilustrou
da melhor maneira. O que faz reunir a rodinha em torno do, vamos falar mal aqui do Bob, do que uma rodinha com mais audiência do que a rodinha de, puto, o Bob é um cara legal, né? Que essa primeira rodinha vai ter mais audiência? A rodinha negativa? Nossa, é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Não sei se eu sei responder. Talvez seja pela nossa incapacidade de mostrar vulnerabilidade. A gente se conecta muito facilmente com a vulnerabilidade do outro. E aí, quando a gente odeia alguma coisa, a gente se mostra vulnerável e se conecta com outro que também está odiando. Sendo que a gente podia se mostrar mais e mais vulnerável de outras formas, e de formas mais saudáveis, compartilhar vulnerabilidades de formas mais saudáveis. Mas nosso desejo por conexão é tão grande que a nossa facilidade de se conectar pela vulnerabilidade é tão grande que a gente tem se conectado com essa vulnerabilidade que é essa que explode, a única que aparece. Quando você não aguenta mais, ela explode e você fala, nossa, é vulnerável também, vou me conectar com ele. Uhum. E aí eu acho que tem a ver com essa coisa da arte também, né? De como a gente se mostra vulnerável através das nossas produções. Claro. Comentário aqui da LairaUpp, sei lá. Mas essa arte sintomática surge também para a gente tentar se livrar dos sintomas, não? Enfim. Eu acho que sim, eu acho que... Mas é isso, tudo varia acho que aí não é uma questão de processo, mas sim do que você compartilha. Talvez a arte, sei lá, a gente vai pegar o Jodorowsky, por exemplo, que faz a psicomagia dele, que é a arte, né? É a arte, mas é psicomagia e é cura, processo de cura. Só que nem tudo desse processo psicomágico você compartilha, porque foi um processo de cura seu, né? Tem a ver com a sua história, com a sua caminhada, não necessariamente tem a ver com colocar no mundo e contaminar os outros com seus próprios sintomas. E sim, talvez, através desses seus sintomas e das suas descobertas, criar espaços em que as pessoas possam descobrir elas mesmas os seus próprios caminhos de cura, né? Uhum. Enfim, mas aí vai ficando cada vez mais metafísica esse papo, vai ficar muito nova era. Antes da gente começar a flutuar aqui e ir para outro plano astral, deixa eu dar um toque para todo mundo que está participando aqui no chat. Tem um botãozinho de fazer pergunta aqui, que inclusive a sua pergunta ela é exibida, é legalzinho, a gente descobriu isso na live passada, mas aí você vai ali, escreve sua pergunta e aí vai dar para colocar aqui como se fosse um GC de televisão e tudo mais. Sim. Passando então, e já encaminhando para a reta final desse papo, que passou voando, mas as delícias do multiartismo, esta palavra que está sendo hoje, é um neologismo que está nascendo para o mundo hoje. Então nos explica as dores e as delícias do multiartismo, seja lá o que ele for, seu Bob Bach. É muito engraçado, assim, porque parte da minha experiência e parte de uma observação comum de como não existem tantos multiartistas atuantes. E exatamente não existem tantos multiartistas atuantes voltando lá no começo do papo, né, a sociedade do edital. Mas o que você faz? Você é especialista em quê? Mas você lança livro e você escreve peça de teatro? Não. Mas você faz performance? Mas calma. Mas não dá para escolher uma e a gente vai investindo nessa carreira e a gente vai expandindo essa carreira, sendo que assim, a arte opera por ideias, né? Assim. E é muito engraçado como aqui no Brasil, acho que eu conheço pouquíssimos multiartistas de talento e de reconhecimento. Assim. Eu conheço o Arnaldo Antunes, por exemplo. Escreve livro, faz caligrafia, faz disco, atua, sei lá, faz muito. Tudo que ele tem vontade de fazer e liberar a expressão dele para o mundo é muito bem-vindo, porque ele conseguiu alcançar esse lugar, né? De qualidade, e as pessoas deixam. Tipo, não, beleza, você pode fazer tudo que você quiser, porque você é você. Mas, para quem está começando, é muito difícil, assim. Parece que o mundo exige, e aí essas próprias panelinhas que vão se formando, assim, do tipo, tem a galera do teatro, e a galera do teatro não lida muito bem com a galera do circo. Tá, então, mas assim, a gente não tá meio ali na mesma, não seria legal a gente trocar ao invés da gente... Mas é isso, aí como é que entra no edital X e Y se você faz uma coisa diferente? Então é uma discussão que eu adoro, assim, de você faz o que você faz
porque você teve que escolher um caminho, ou você faz o que você faz porque enfim, é a sua pira mesmo. Tem gente que talvez a pira seja pintar bolinha, igual a Yaoi lá. Ela pinta bolinha, ela vai fazer isso o resto da vida dela. E ótimo, que bom que ela pinta bolinha. Mas tem gente que tem muita vontade de fazer muitas coisas diferentes, e o mundo fica assim, não, mas por que você não faz uma coisa só? Vai ser tão mais fácil de vender, te vender como artista, te vender... E é uma coisa que tem muito mais a ver com os curadores e com o mercado do que com a gente, né, que está criando arte. Então, eu adoro conhecer multi-artistas, eu adoro trocar essas experiências de tentativa e erro em coisas que nascem pelo erro, inclusive, né? Você tenta fazer uma coisa que você nunca fez, e aí você faz errado. E aí, porque você fez errado, nasceu uma coisa nova. E aí volta de novo o ciclo, né? Dá chance para o aleatório. Não, se permitir, né, errar, se permitir tropeçar em outra linguagem, né, e entender Sim. que são linguagens, né, criativas, enfim, tudo é válido, né? Bom, a Laíra mandou aqui um comentário, talvez isso também seja parte do sistema capital e tudo mais. Que fala foda essa, obrigado. Então, elogios, Bob Bach tem parece ter realmente as coisas muito claras dessa sociedade do edital. Ao mesmo tempo... Quem nunca escreveu um edital? Tudo muito claro, nunca... Não, mas eu acho interessante, porque eu também nunca fiz um edital, talvez tenha feito algum outro, mas não tenho muita naturalidade com essa coisa do edital, mas ela é meio ruim, porque você tem que justificar, né? Digamos, sei lá, vamos fazer um edital para imprimir o nódoa. Tá, então você vai ter que explicar por que ele é importante e tudo mais. Quer dizer, você tem que ser meio crítico do próprio trabalho, né? Fazer uma apreciação que é desconfortável, né? Digamos assim, eu acho. E eu não tô falando assim mal do sistema do edital, assim, que bom que existe alguma coisa que ainda funciona e que dê suporte para os artistas, né? Mas que, assim, em algum grau, em alguma instância, ele é prejudicial nesse sentido de servir como um meio para, né? O edital, ele serve para solucionar alguma coisa, ou você tem que justificar o porquê que eu tenho que te dar esse dinheiro. E aí... a sua arte, ela precisa... eu vou te dar esse dinheiro porque a sua arte vai solucionar um problema. O mundo tem um problema que só a sua arte consegue solucionar. Assim, eu acredito que talvez exista um problema que só minha arte consegue solucionar, mas deixa a arte encontrar o problema. Sim. E deixa elas que se resolvam, sabe? Sim. Não, eu tava até... uma notícia que me chamou a atenção esses dias. Na região de Foz do Iguaçu, se não me falhe, estavam fazendo uma caça ilegal a algum pássaro já com período de extinção. E o delegado justificou que o pessoal está aqui, coronavírus, pandemia, e eles meio que não têm outra fonte de diversão e tudo mais. E eu fiquei pensando, puxa vida, como é importante essa tal de arte e cultura, né? Se eles estivessem aí lendo alguma coisa e tal, não estariam dando tiro em pássaro com perigo de extinção, talvez. Né? Pelo menos segundo a ótica do delegado, né? Enfim, uma coisa que me ocorreu. Mas você falou também das delícias do multiartismo e usou de exemplo o Arnaldo Antunes. O fato do Arnaldo ser um ex-titã, será que também não abriu diversas portas para ele naquele momento em que ele saiu da banda e tudo mais? Quer dizer, não tem um benefício de já obter um reconhecimento numa linguagem e depois migrar para outra, já não te dá uma espécie de empurrão inicial, Bob? Eu imagino que dê, mas eu imagino também que isso aconteça um pouco pela própria estrutura da sociedade. Assim, a nossa sociedade, até muito pouco tempo atrás, era a sociedade da especialização, né? Você vai fazer a escola, aí você vai fazer uma faculdade, aí você vai fazer um doutorado, e aí você vai virar um especialista em um assunto X. Tanto que tem a outra multiartista incrível que eu amo, que é a Laurie Anderson. A Laurie Anderson tem até uma música, né, que apenas um especialista pode resolver o problema. E ela é essa pessoa que não é especialista. Ela faz filme, ela escreve, ela faz discos, ela dá palestra, ela faz o que ela quiser. A Miranda Julie também é outra, a Yoko Ono propriamente também é outra, assim. Parece que elas vivem em um sistema de sociedade que é muito parecido com o nosso, mas em alguma instância
a arte consegue ainda encontrar outras formas de respiro, né, assim, não, olha que legal, aquela pessoa faz 3 coisas diferentes e mistura todas elas, que novidade aquilo, e aqui não, aqui parece que a gente vai tendo que quebrar um muro todo dia, assim, do tipo, mas e se, sei lá, existe, por exemplo, essa coisa que é o Sesc, que é essa coisa incrível, que bom existe o Sesc, mas ao mesmo tempo também você tem que mandar para um curador, né? E aí tem o curador de arte, tem o curador de literatura, o curador de teatro, e aí, tipo, você também precisa, de novo, separar mesmo uma coisa que melhor funciona no nosso país, ainda também opera por essa lógica das caixinhas, né? Não, e quem sabe também não cabe, Bob, pensando aqui, aos leitores, espectadores, enfim, os receptores, para ser bem aberto e abraçar todo mundo, ter um pouco de paciência, né? Também com um multiartista que tenta dar o seu primeiro passo fora dessa ligação. Sei lá, digamos que o poeta Bob Bach agora vai ser o ator Bob Bach, o diretor de teatro Bob Bach, e a primeira peça não sai lá aquela... Ah, mas eu esperava, eu gosto tanto dos livros dele, eu esperava tanto mais. Talvez fique essa expectativa. Talvez as pessoas deveriam aplaudir, apoiar e dizer, ah, legal, né? Não sei que você está aprendendo, né? Está ainda tropeçando e tal. Enfim, talvez também caiba tentar descortinar, deixar um pouquinho mais transparentes esses processos de aprendizagem, que também são processos de vulnerabilidade, né? Exatamente. Porque é isso, né? A gente, quando está aprendendo, está vulnerável. Quando você não tem certeza que é um bom poema, pô, isso aqui eu tenho certeza que é um golaço. E às vezes você tem essa certeza e não é um golaço. Não, mas de novo, não é necessariamente culpabilizar as pessoas por esperarem uma coisa X ou Y, porque elas nasceram nesse... por exemplo, essa geração de agora, eu vi estudos de que os trailers de cinema, por exemplo, eles estão ficando cada vez maiores e eles contam não só o começo do filme, eles contam o começo, meio e fim. Porque você só vai assistir o filme que você sabe que você vai ter certeza que você vai ter a emoção X naquele filme. E aí, sabendo qual emoção você escolhe aquele filme para assistir. Porque, de novo, a arte virou um meio para se chegar a uma sensação X, não para lidar com o inesperado. Então, assim, é um sistema muito maior que vai para além dessas pessoas consumidoras, pessoas que fluem a arte, vai além, né? Uma estrutura. Nossa, que triste isso, Bob, que você falou agora, que as pessoas buscam... O trailer tem que contar mais ou menos, ser um resuminho para não ter frustração e tal. Exatamente, rapaz, eu acho isso terrível. Comentário aqui do @andré.chuli. Os editais acabam balizando toda a criação, higienizando e ditando o que pode ser difundido e o que não. Pois é, tá aí o comentário que a gente já meio que falou um pouquinho. Você quer comentar alguma coisa em cima da fala dele? Ou... Não, acho que é exatamente isso. Acho que é por aí, né? Um ótimo comentário. E o nosso tempo está se esgotando, infelizmente. Eita! Já, né? Rapidaço, rapidão, passou voando. Mas eu queria te deixar aberto, Bob, para falar alguma coisa que eu não te perguntei. Enfim, antes que o Zuckerberg nos expulse aqui da live. Porque depois de 1 hora começa a dar prejuízo para ele. Então, tadinho, né? Ele tem só 200 bilhões na conta dele, então a gente não quer dar prejuízo para o Zucca. Então, e aí ele corta o sinal. Então, fala para mim se tem alguma coisa que você queria falar desses 4 tópicos, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto tópico, enfim, algo que te ocorreu. Mande sua mensagem, Bob Bach. Bom, eu acho que, como última mensagem, eu deixo esse convite para as pessoas liberarem o aleatório na vida. Sei lá, se você caiu aqui aleatoriamente nessa live, de repente também pode ser que ela te inspire algumas coisas espero que ela te inspire algumas coisas que você não estava esperando. E também queria fazer um jabazinho, um mini jabazinho, sobre a minha oficina. Essa minha pesquisa de uma vida inteira, ela culminou numa oficina que eu já dou há mais de 5 anos, que se chama Poesilêncio, que é não só para poetas, mas para qualquer pessoa que queira pesquisar o silêncio, porque a poesia, ela está em todas as artes, né?
Então, quando a gente estuda ali, quando a gente entra em contato com esses silêncios, esses tipos de silêncio do mundo, a subjetividade em atrito com a realidade objetiva, enfim, tem todos esses assuntos, é só me seguir nas redes, de todo mês eu estou abrindo turmas novas, e tem sido muito legal, assim, tem sido um lugar onde artistas de várias áreas estão se encontrando, estou super feliz de conseguir eu mesmo criar esses espaços vazios onde essas trocas possam acontecer. Então fica o convite para quem estiver assistindo e quiser participar disso. @BobBach, todo mundo seguindo, então, todo mundo acompanhando. Quem tiver interessado, tá aí a oficina. Bob, muito obrigado pelo papo. Quero aproveitar e convidar todo mundo na próxima quinta-feira, às 4h20. Estaremos aqui com a Thaís Cochino, quadrinista de Brasília. Maravilhosa, vai estar num papo parecido com esse aqui. Mais uma vez, brigadão, Bob, apoie. Eu que agradeço. Tá aqui, ó, Nódoa. Todo mundo, de olho. Valeu. Beijo, eu que agradeço, foi muito bom o papo. Valeu. Até mais. Tchau.